CT apresenta CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Olá, 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 web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está começando mais um episódio do CT na Cultura, comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. E você se conecta conosco através do nosso Spotify e também aqui no nosso canal do YouTube Rádio CT. Aí, se não for inscrito, já se inscreve aí, que é fácil, rápido, não paga nada e você ainda ajuda a fomentar as culturas de modo geral, sobretudo as culturas locais, mas também os movimentos sociais, né, os movimentos populares. E lembrando que o programa é democrático, então você pode mandar sugestão de pauta, pode indicar convidados para estar aqui batendo um papo com a gente, para a gente ampliar essa corrente do bem, né, ampliar essa rede que é tão importante para o bem viver. Bom, recado dado. No episódio de hoje, nós vamos trocar uma ideia com ele. Bom, ele é pai do Malik, formado em serviço social, pós-graduado em intervenção psicossocial em políticas públicas e elaboração de projetos, coautor do livro Didática no Cárcere, arte educadora há mais de 13 anos para adolescentes que cumprem medida socioeducativa na Fundação Casa. Bom, isso aqui é uma parte de tudo que ele é e representa, e aí no programa de hoje vocês vão poder conhecer um pouquinho mais desse cara e entender como que a participação dele foi e é fundamental para o fortalecimento da cultura local, das culturas negras e, sobretudo, da cultura hip hop, né? E, inclusive, aí a gente vai contar um pouco mais aqui, mas ele tem, assim, uma passagem muito importante, muito especial na minha vida, na Preta Ari, né, do De Origem, e, enfim. Bom, para nós bater papo gostoso, chega mesmo Luiz Cláudio Oliveira, ou o Oliveira. Salve, salve a todos e a todas e todes, né, Oliveira. Fico muito feliz aí pelo convite, pela oportunidade e falar da questão do hip hop da região do Vale do Paraíba. Acho que é muito importante, até porque no momento, né, na década de 90, que foi a década que eu conheci a cultura hip hop, conheci os elementos da cultura hip hop, e eu conheci a cultura hip hop pelo lado inverso das pessoas, né? Eu conheci a cultura através dos fanzines, né? E das revistas, né? Da revista Pode Crer, de algumas revistas especializadas em break. E depois me veio conhecimento, né? Do rap, né? Que daí a gente foi conhecendo os grupos da época daqui de São Paulo. E uma coisa que eu sempre ouvi, né? Não, o Vale do Paraíba não tem cultura hip hop, e hoje, né, com as mídias, a gente começa a entender que no mesmo momento que a cultura hip hop em São Paulo, que a gente achava que era o ponto central, né, já não era. Em outros estados estavam acontecendo, como no Vale do Paraíba também, principalmente a parte, né, do fundo do vale, que a gente diz que é a partir da cidade de Pindamonhangaba, né, daí Lorena, Guaratinguetá, a cultura também estava começando, né? Eu residi por muito tempo na cidade de Guaratinguetá e tive um grupo, né, chamado Poetas Urbanos ali. Era uma coisa bem interessante, porque o grupo que eu tive naquele momento não eram das pessoas que residiam em Guará, né? A primeira formação do grupo era eu de Guará e mais dois caras de Rim, e depois eu fiz uma parceria, né, usando o mesmo nome
né, que eram os poetas urbanos. Era eu e um rapaz de Pindamonhangaba, e a cultura hip hop, como eu disse, chegou através, né, do quinto elemento, que era o conhecimento, que eram os fanzines. Hoje, se a gente for fazer um parâmetro, né, seria as mídias sociais, né, que eram os fanzines, eram feitos à base de xerox, colagem, né? E as pessoas faziam isso e distribuíam para as outras pessoas, né? Foi aí que eu tive a oportunidade de conhecer Betinho Zulu, de Jacareí, pessoa de grande importância, né? King Nino Brau, né? Uma pessoa também muito importante também para mim, eu acho que para a cultura também, né? De Guaratinguetá e do fundo do Vale, foi a Ed Wheeler, né? Damas do Rap, né? Eu peguei a primeira formação das Damas do Rap, que eram 8 jovens, né? Que vieram do baile Charme. E como eu tinha esse acesso, né? Eu estava Guaratinguetá, uma cidade que fica no meio desse eixo Rio-São Paulo, né? Eu vinha muito para São Paulo, então eu acabava trazendo material, comprando material para mim, né? Revista, fitas de VHS, buscando alguns contatos e repassava, por exemplo, para Ed Wheeler, que morava no Rio, né? E com isso eu pude acompanhar também, né, a primeira geração da cultura hip hop do Rio, né? Que foi muito antes, né, de Gabriel Pensador, muito antes do MV Bill ser MV Bill, mas ser Geração Futuro, né? Rio Radical Rappers, e foi uma galera que a gente conseguiu fazer um vínculo muito bacana, porque desculpa, em alguns momentos eles vieram para a região nossa participar, né? Então isso foi uma coisa muito importante e pensar, por exemplo, que era uma região que não existia e a gente sempre viu, por exemplo, São José dos Campos como a capital do Vale, né? A capital do Vale no sentido da cultura hip hop, né? Por ser muito próximo de São Paulo, né? A gente sempre entendeu isso. Grandes grupos de rap, né? Da época iam para São José fazer shows, né? E pensar que não era uma época que a gente tinha fácil acesso, né, para ir para cidades mesmo que vizinhas, assistir os shows, mas através dos fanzines, né, a gente conseguia se comunicar. E eu ter começado editando um fanzine chamado Voz de Rua foi muito importante porque me trouxe esses contatos, né, com pessoas de outros estados, né? Eu comecei fazendo meus primeiros contatos com o pessoal do Rio, mas isso me fortaleceu muito na região do Vale do Paraíba, porque de certa forma eu tinha que ir atrás dessas pessoas para fazer as matérias do meu fanzine, pensando também na região do Vale do Paraíba, né? A segunda cidade né, no estado de São Paulo, pelo meu conhecimento, a ter um projeto de lei aprovado da Semana do Hip Hop foi São Paulo, a primeira, a segunda foi São José dos Campos e logo na sequência foi Guaratinguetá, né? Guaratinguetá também foi de extrema importância porque foi a primeira cidade, né, naquele momento, na década de 90, a trazer, por exemplo, hip hop mulher, né, que por conta de eu ter muito contato, né, ter um vínculo muito forte com a Ed Wheeler, com as meninas do Rio, que também estavam começando e sentia essa necessidade de mostrar o seu trabalho, né, porque, pensa, o Rio sempre foi uma cidade do funk carioca, né, do funk Miami, né, o primeiro grupo de existência foi as Damas do Rap. Eu tinha um contato muito forte, então a gente vivia trocando, porque elas sempre me perguntavam, né, da Shariline, da aluna, que não é aluna do livro Ameaça, né, uma outra aluna que tinha na época aqui em São Paulo, né, da Rose MC, dessa galera também que estava começando em São Paulo e elas estavam distantes. E eu senti muito essa necessidade também, né? Até porque eu tenho uma irmã e ela começou a me acompanhar
E eu comecei, né, ver em outros lugares, em outras cidades, né, você meio como a Preta Ari, né, que eu acredito que as primeiras apresentações de origem foi ali em Guará, né, Foi também. porque eu lembro que a formação de vocês era Preta Ari, Dani, né, a irmã da Preta Ari. No início, na verdade, era MC Meire e Preta Área. A Dani ainda não participava. A gente fala que a gente era a dupla sertaneja. Ô, Oliveira, para a gente poder pegar aqui o fio da meada, eu tava te ouvindo falar aqui, e assim, passando um filme aqui na mente, não só do que eu vivi, mas também do que eu ouvi, né? Porque a gente precisa ouvir, né, os nossos mais velhos, as pessoas que vieram antes da gente, que pavimentaram, né, para a gente passar. A gente vai chegar nos dias de hoje, né, nessa conversa. Mas eu acho muito importante a gente falar também, porque daí, assim, depois, né, de todo esse processo, chega esse processo, né, do próprio, do hip hop mulher, que depois vai se tornar a Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop, e etc. Mas ainda antes disso, aí voltando lá no começo, o Betinho Zulu teve aqui, né, e a gente conversando, né? E aí, pronto, aí a gente trocando uma ideia e ele contando, você falou do acervo, e ele falando, né, que você deixou um acervo gigantesco com ele, que o sonho é fazer um espaço, né? O sonho que ele tem hoje, assim, é criar um espaço, um memorial mesmo, um centro cultural de referência da cultura hip hop no Vale do Paraíba, porque você também trouxe uma fala que é fundamental a gente falar, nós que estamos aqui nesse debate hoje, né, para falar dos 50 anos do hip hop a nível mundial, mas para dizer que o Vale do Paraíba precisa deixar de ser invisibilizado, né? Porque a gente sabe que sempre foi invisibilizado, porque a coisa chegava aqui depois, sobretudo antes desse fenômeno da internet, né? Então, assim, acho legal você falar também quando que começa essa tua paixão pelo hip hop, quando que você, Oliveira, você falou, meu, vou fazer hip hop. Inclusive, aí já teve aqui Betinho, já teve aqui o Ed Wheeler, que também falou bastante sobre você. Já teve teu primo, que aliás é isso, né? Tem família aqui, né? Enfim, Gabrielzinho já teve aqui. Então, eu queria que. E aí ele fala, né, que você inspirou ele pra caramba, tal. Então, eu queria que você falar. Aí você, né, menciona a sua irmã, e eu lembro da tua irmã, né, colando nos eventos com a gente e tal. Quando que começou essa tua paixão e quando que você acreditou e por que você achou que o hip hop poderia ser uma ferramenta de repente? Ou qual foi o motivo que se deu para você adentrar essa cultura? Então, o início foi bem isso que eu mencionei anteriormente, né? Foi através desses contatos, dessas conexões, né? Eu nunca tive a pretensão, assim, até porque eu não entendia ainda, não tinha essa dimensão do que era essa cultura, né? Como eu falei, eu montei um grupo de rap porque eu sentia necessidade de ter voz, mas Sim. antes disso eu comecei a escrever, né? Fazer um fanzine. Então eu acho que o meu início na cultura hip hop foi o fanzine. Aí depois eu vim com os grupos poetas urbanos, fui conhecendo as pessoas, senti a necessidade do Vale do Paraíba, ter pessoas para organizar os eventos. Então, comecei a organizar os eventos em escolas, centros comunitários, né? E daí conheci também pessoas do break, né? Que estavam perto ali na minha cidade, que era Guaratinguetá. Lorena também teve uma grande contribuição no grupo de rap de Lorena, assim, que eu vi cantando, foi um grupo chamado RMX, né, que hoje o irmão dele é, tem uma participação aí, faz um projeto muito bacana com, com o Gabrielzinho, né, foi onde eu conheci o DJ G2, né, então eu acho que o fundo do Vale, né, apesar né, das informações, porque as informações chegavam
mesmo até São José dos Campos, né? Eu acho que Taubaté tinha um pouquinho mais de acesso, mas as informações chegavam até São José dos Campos. E daí você descobre que Lorena tem um grupo chamado RMX, né? Você descobre que em Pindamonhangaba tem um grupo chamado Calibre 12, que Isso é era muito DJ louco. Celão, Lu e esqueci o nome dele, Isso em né? que Que ano, até hoje Oliveira? ele está atuando. Mais ou menos, Que que ano ano? 94, assim, 94. 94. E Tanto que eu me recordo isso que tinha uma reforça revista, muito. Perdão, pode falar. tanto que tinha uma revista chamada DJ Sound. Eu não lembro o nome do colunista, né? E era uma revista que trazia diversos estilos de música, e eles tinham uma coluninha que falava, né, sobre os grupos de rap, e eu me deparei com uma matéria falando de um grupo de rap de Pindamonhangaba, né, que a formação era Célio Lopes, Luciano e o Uda, né? E eu falei, pô, então aqui do lado tem. Então eu fiz uma conexão com eles também, né? E a gente começou a perceber que cada cidade já estava fomentando a cultura. A seu E modo. a cultura, né, chegou sempre para mim como uma identidade social, né? Eu digo que eu entrei na cultura hip hop pela uma identidade social, né? Uma identidade negra, né? Porque mesmo que a gente fizesse as nossas letras num contexto diferenciado, né, de São Paulo, por exemplo, que São Paulo era a fonte, né? O que a gente ouvia, a gente começava a se identificar e também querer falar nas nossas letras, né? Incrível. Então, acho que isso foi muito bacana pro Vale do Paraíba, e eu entendi uma vez que o Betinho mencionou assim, meu, o Vale do Paraíba, ele tem potencial e tem suporte suficiente para sobressair, entendeu? A qualquer cidade ou estado com a cultura hip hop, né? E a gente sempre sonhava em vir para São Paulo, achando que não que São Paulo não abriu portas para muita gente, né? E Mas ainda se a abre, gente, né? Ainda abre. A gente sabe que essa é uma realidade, né? né? E ainda abre, mas eu acho que naquele momento o Betinho já estava trazendo esse entendimento que a gente tem hoje, por exemplo, né? São Paulo começou, mas a gente começou junto. Sim. E inclusive também, né, Oliveira, falar que assim, é justamente esse é o foco do que a gente está conversando aqui, né? Por essa invisibilização do Vale do Paraíba, sobretudo dos negros, negras e das mulheres mesmo, né? Periféricos e periféricas do Vale do Paraíba, essa invisibilização criou uma ideia errada em nós mesmos que nós precisávamos sair daqui para poder fazer alguma coisa, para poder fazer sucesso, sei lá, ou coisas assim. Tanto que boa parte das pessoas, quando elas começavam, do próprio movimento, começavam a ficar um pouco mais conhecidas, ou elas começavam a ter uma ideia de ganhar vida com o hip hop, elas queriam sair fora de São José, né? Do Vale como um todo, como se aqui não fosse possível. E aí, esses anos todos depois, a gente mostra, né? A gente estando aqui, a gente mostra que realmente assim é possível. Tem que ter um pouco de paciência, né? Porque a gente fala de São Paulo também, mas daí quando a gente comunga, né, com as meninas do Odisseias, entre outras pessoas que a gente conhece bem nos fundões, né? Você aí no Capão e tudo mais, uma galera que tem aí, a gente vai entender o quê? Que na verdade, quando a gente tá no interior, a gente acha que tudo aqui São Paulo é um todo ali, né? Mas na realidade tem gente que demora. Eu falo com a Chay sempre, que as meninas falam, Meire, eu acho que se marcar demora mais tempo para eu chegar na capital do que você aí em São José, entendeu? Tipo, né? É uma falsa ilusão. Oliveira, o tempo ele tá naquela correria de sempre, que ele não para, e eu tenho muita coisa para falar contigo. Eu queria muito que você falasse também um pouco se tudo isso que você trouxe aqui, essa sua bagagem, ela vai versar com esse Oliveira da literatura, por exemplo, porque você participou
né, de diversas antologias, né, como Pelas Periferias do Brasil, antologia Poetas do Tietê, Veia Ventania, enfim, vários, né? Além também de ter idealizado, né, o CD de poesia Palavras Entre Muros e o livreto Para Além dos Muros, que inclusive eu tenho, né? Foi bastante trabalhado na Fundação Casa aqui em São José. E também foi um dos responsáveis pelo livro edição especial Asas Abertas, que eu também tenho, né? Então, eu queria que você falasse um pouco o que que o hip hop tem a ver com a literatura e quando que você, nesse meio, porque daí você já fala do fanzine, por exemplo. Fanzine era meio que o jornal do hip hop, né? Meio que o jornal da quebrada, né? Eu queria que você falasse um pouco o que que tem a ver. Já era literatura da quebrada, né? Como é que foi, assim, esse salto? Então, né, eu acho que vale ressaltar, né, que eu acho que o hip hop ele chegou pelo fanzine, mas em questão literárias de livro, né, uma coisa mais oficial, né, junto com uma pessoa que depois se tornou uma grande amiga, né, eu fui coautor de um livro chamado Reflexo da Cultura Hip Hop no Vale do Paraíba, né? Que foi um estudo de pesquisa na época, né? Uma amiga minha estava, a Rose e Priscila, né? Era um trio, elas iam fazer um TCC estudando a cultura do hip hop na década de 90, né? 98, acho que foi. E a gente ficou um ano, né? Percorrendo as cidades do Vale do Paraíba desde Piquete até a outra ponta que foi Campos do Jordão e até chegar em Jacareí, né? E eu acho que é o único registro, né, dessa dimensão, né? Porque cada grupo e cada pessoa, tanto do elemento da cultura do break, do grafite, que a gente conseguiu, né, ter contato e participou, que eram pessoas que também estavam fazendo trabalhos comunitários, estavam difundindo a cultura hip hop, cada um na sua cidade, e a gente ter esse registro. Então, a literatura, para mim, né, antes de eu chegar a ser arte educador, depois do fanzine, eu acho que foi aí, eu só sou arte educador por conta da cultura hip hop, né? E por conta dessas questões mesmo que eu falei. Eu senti muita necessidade, né, quando estava na região do Vale do Paraíba, de organizar eventos, de fazer oficinas, fazer seminários, porque eu pensava assim, meu, não adianta eu ter um grupo de rap sendo que as pessoas não me conhecem, né? Por mais que uma vez ou outra, por exemplo, participava de um grande evento aqui em São Paulo, que era o Rap em Festa, né? Era um festival de rap que iam 80 grupos de rap, 60 grupos de rap, né? Na zona leste daqui de São Paulo. Mas eu falava, meu, tem que acontecer isso lá no Vale, eu tenho que conhecer as pessoas que estão mais próximas. Eu comecei a conhecer, mas eu sentia a necessidade que todo mundo falava assim, meu, a gente não tem espaço, né? Como é que a gente faz? A gente não tinha essa estrutura que tem hoje. E a questão do arte educador foi todo esse currículo, né, de certa forma, foi eles olharem e falarem assim, ah, meu, você foi um dos primeiros caras a fazer uma parceria, né, com o setor público, que não era cultura e era a Secretaria de Saúde, né, a convencê-los que a cultura hip hop era importante. Porque na época, né, a gente teve 4 edições do Hip Hop Saúde, né? Tanto que muitas pessoas me questionavam, meu, e cadê a cultura? E eu já estava tendo esse entendimento que a cultura hip hop ela circula e ela se conecta em qualquer situação e com diversos setores. Então, quando eles olharam meu currículo e falaram assim, meu, e me fizeram o convite para atuar num lugar que também para mim era um lugar desconhecido, né? E não com adolescentes desconhecidos, mas um lugar
é um universo totalmente desconhecido, e foi Hostil, né? adentrar na Fundação Casa, né? Foi adentrar dentro da Fundação Casa e pensar que hoje eu atuo com duas linguagens dentro desse espaço, né? Da Fundação Casa e Presídio. Mas pensa que há 13 anos atrás eu entrei fazendo oficina de rap na Fundação Como eu. Casa. Sobre isso, E né? isso completa, né? Esse ano se completa 14 anos, né? E pensar que se eu voltar 14 anos atrás, né? E pensar que eu também tinha pouco tempo, não era uma questão de reconhecimento a nível nacional, porque uma coisa talvez era você pegar o nome de um rapper, né, de conhecimento nacional, ou até mesmo conhecimento no cenário do rap e colocar ele na Fundação Casa. Quem era o Oliveira? Meu, Oliveira foi um cara que lutou para ter o projeto de lei da Semana do Hip Hop, que foi um dos primeiros a fazer o hip hop mulher no fundo do Vale do Paraíba, Hip Hop Saúde, contribuiu eu participei. e entrar naquele espaço foi um grande desafio, porque eram, né, os adolescentes não, mas é um espaço que tem outros tipos de regra, outros tipos de convivência, né? Nem todos os temas a gente pode ser tão direto, né? Então, eu fui trabalhando com isso, e daí também chegou um certo momento, eu, como sempre gostei de escrever, a literatura chegou para mim através desses fanzines que eu fazia de hip hop, eu comecei a trocar fanzine com um cara que era também da cultura hip hop, né? Era um Sim. grande admirador, é um grande admirador da cultura hip hop, que é o Alessandro pelas periferias do Brasil, que era um projeto dele. E eu me recordo sutilmente que ele falou assim: escreve um texto. E naquele momento eu escrevi um texto, né? Fazendo uma ligação entre a história do meu primo, né? Que é deficiente visual, que é o Gabrielzinho, Que né? já Do esteve Alas aqui com Hip a Hop. gente. Salve! E com o que os meninos traziam para mim e a distância que era a cultura hip hop, né? E eu não imaginava isso. Porque uma coisa é você ouvir a música, a outra coisa é você ter o acesso e a vivência. Se ouvir a música, né? Você vê uma batalha de break, não quer dizer que você tem acesso, que você tem a vivência. E eu escrevi esse texto e mandei para esse amigo e fui surpreendido, foi uma surpresa muito boa, porque ele publicou esse texto numa antologia, né? E daí eu falei, caramba, daí ele brincou comigo, você é um escritor a partir de hoje, né? E você conhece algum escritor vivo? Daí eu falei assim, a não ser você, né? Daí eu falei, não conheço ninguém. Ele falou, então, agora você se conhece. Então a literatura entrou para mim dessa forma e eu também senti a necessidade por conta, né, porque a cultura hip hop era uma cultura cara, era uma cultura de periferia, mas para você ter por exemplo, um DJ num grupo de rap, você comprar as Technics, o toca-disco, ou você comprar até mesmo aquele vinil que era a mesma batida para todo mundo, que não era um vinil importado, né? Só vendia, por exemplo, aqui em São Paulo. Ou alguém arriscava montar uma loja, né, numa cidade como São José dos Campos. Sim. Então era caro, né, você ter um grupo de rap, né? Era caro você ser um grafiteiro. E como eu estava dando oficina de rap num espaço onde eu sabia que muitos meninos estavam ali porque foram buscar seus sonhos, né? Como é que também eu podia fomentar um sonho que talvez, né, ia ter um custo muito alto, né? Hoje eu tenho contato, por exemplo, com o Dexter, isso e aquilo, ele falar que ele fez a produção do CD dele porque ele foi cometer né, um crime, Uhum, delito. né? E eu tive essa sensibilidade de perceber, eu falei, meu, eu tô dando uma oficina de rap.
mas o menino vai conseguir gravar um CD? Vai conseguir gravar uma música? Daí foi na onde eu falei, meu, hoje eu sou escritor, hoje eu sou da literatura, então eu vou trabalhar com essas duas linguagens, né? E daí eu comecei a trabalhar com a linguagem da literatura marginal, que na época também foi muito difícil, né? Porque por ser um espaço público, né? De ter certas regras, se entrar né, com a palavra marginal, né? Foi muito difícil. Muita gente falava assim, não, é literatura periférica, ou é só literatura. Não, eu falava, não, é literatura marginal. Até porque você tem que entender o significado da palavra marginal, que não é Tem. marginal de crime, é marginal de estar à margem As da margens. sociedade, né, de não ter acesso, né? E, e daí foi uma conquista muito grande. Muito legal. Oliveira, queria aproveitar para dar um recadinho aqui rapidamente e lembrar quem está em casa que vocês se conectam conosco pelo nosso canal do YouTube Rádio CT, para vocês não se esquecerem de seguir o nosso canal. Deixa o like aí e manda mensagem no chat aqui embaixo, ó, pra gente. Vai ser um prazer vir aqui responder vocês, certo? O programa é feito com muito carinho. E eu também queria pedir para vocês se conectarem conosco através das nossas redes sociais, certo? E também se conectarem com o nosso convidado, Oliveira, tá? A produção tá colocando aqui no rodapé, certo? E tá deixando também o link na descrição. Então, acabando aqui, tarefinha de casa, é só ir lá, clicar no link e se conectar com esse cara para vocês saberem dessas e mais histórias e conhecerem um pouco mais, porque eu acho que é muito importante, né? A cultura, ela é a memória. Né? Ela é a memória de um povo, né? Ela é a memória de uma comunidade, ela é a nossa memória, né? A nossa memória ancestral, ela é a nossa. Enfim, então é importante que nós conheçamos as nossas memórias, né? Se você quer fazer cultura, você quer fazer arte, é importante você saber da sua história, né? Então você está entrando no hip hop agora, olha quanta coisa, quanta água já não passou por debaixo dessa ponte, né? E é importante que você saiba, porque nós não vamos estar aqui por muito tempo para contar isso. Então depois que a gente não... Bom, eu espero que a gente esteja por um bom tempo, né, Oliveira? Mas quando a gente não tiver mais, vocês vão poder reproduzir essas histórias, né, para outras pessoas também, porque são histórias de verdade e são histórias de superação. Oliveira, nós estamos caminhando para o final. Mas antes da gente finalizar, eu queria que você falasse um pouco, assim, é porque é tanta coisa para conversar e eu já tô vendo que nós vamos ter que fazer a parte 2 contigo, né? Porque é muita coisa, né? E faz tempo que eu e o Oliveira a gente não conversa, porque agora ele tá lá pro Capão, para São Paulo, e essa loucura, e papai, né? Tem o Malik, enfim, família, esposa, um monte de coisa, trabalho, né? E etc. Então, muita loucura. Mas tá sendo uma honra trocar essa ideia contigo, então já quero deixar o programa aqui de portas abertas. E aí, para a gente, né, caminhar aqui para os momentos finais, eu queria que você falasse também. Você é jungueiro, né, cara? Você é do grupo Tamandaré. E eu acho muito louco, de Guaratinguetá, inclusive. E eu acho muito louco isso, porque, assim, no coletivo que eu faço parte do Triluna, né, e tal, a gente tem, né, pessoa da capoeira, do jongo e tal, né? O que que tem a ver? O que que tem a ver o jongo com o hip hop? Quando que se conecta? O que que tem a ver o Oliveira com o jongo, né? E também que você falasse um pouquinho, já aproveitasse aí para falar, que a gente está falando do jongo, obviamente, né? Para quem tem né, já conhece um pouco dessa cultura, vai entender que é uma cultura ancestral, né? E aí você participou também da campanha Pare de Nos Matar, o racismo que sofri, e do documentário A Voz da Rua, Arte e Cultura Periférica em Lorena. Fala um pouco dessas coisas aí pra gente, como elas se conectam. Então, o jongo chegou para mim, né, porque Guará surgiu um ponto de cultura chamado Projeto BemTV, no qual, inclusive, né, meu amigo Luiz Antônio, mais conhecido como Rap Hood, né, foi padrinho desse projeto. E quando ele foi convidado para ser padrinho, ele perguntou, né, para a comunidade jongueira, né, como é que era a cultura hip hop, se tinha algum grupo de rap. E por conta desses eventos, eu sempre fui muito conhecido
no município, né, o pessoal do jongo me chamou, né? E a gente fez uma parceria muito bacana, né? Que inclusive a gente fez um evento chamado Do Jongo ao Hip Hop, né? E eu acho que isso é muito importante dizer, que, por exemplo, eu, eu tentei dançar break, não deu, não tive muito sucesso, Eu também. não tive muito sucesso, por isso que eu fui pro rap, né? Por isso que eu fui pro rap. Mas na minha época, por exemplo, para você entrar numa roda de break, né, você praticamente pedia uma bênção para os mais velhos, você pedia permissão. E quando eu fui conhecer a cultura do jongo até hoje é assim. E daí você percebe o formato da cultura do jongo, e quando eu fiz esse evento do jongo hip hop, foi trazer para as pessoas, olha como o jongo nada mais é do que o avô do hip hop. Por quê? Né? Vamos pensar. O jongo utiliza, né? Ele é formado, ele é conceituado dessa forma. Tem os tocadores de tambour, né? São os cambongueiros, isso e aquilo, que, ao meu ver, era o DJ da época, né? A gente ficava no formato meio que de meia-lua, né? Não era um círculo, mas era meia-lua para dançar break. No jongo ainda tem essa tradição, né? Das pessoas que vão dançar jongo, elas ficam do lado dos tambores, né? E os pontos de jongo, eu acho que são muito próximos das letras de rap, né? Que são metáforas com certa forma de duplo sentido, né? E o rap, pensando no rap da improvisação, no repente, né? Não tem como dizer que não está conectado, né? Com Essas certeza, linguagens. com certeza. Inclusive o próprio cunho, esse cunho mesmo de reivindicar, de também denunciar, né? Enfim, entre outras coisas, né? Muito legal. De ter posicionamento e voz ativa nessa sociedade nossa, né? Cheio de racismo, de preconceitos, de xenofobia, né? De comunicação. Pensar que o João, né, através desse duplo sentido, era a comunicação que os escravos tinham na época, Tem né? E qual foi a comunicação, a voz ativa, o espaço que a minha juventude teve, o hip hop. né? Vou fazer 50 anos, foi o rap. E mesmo assim, nem tudo a gente podia se cantar, nem tudo era aceito. Assim como o jongo, né? Que aí vem essa metáfora, né? O samba também, né? Assim, acho que tem, né? A bossa nova, assim, mas sobretudo o samba, o jongo. O Legal. João, para mim, é dessa forma, né? Foi essa conexão, assim. Eu fui muito tempo também oficineiro nesse projeto, chamado Projeto Bem TV, com a cultura hip hop, né? E os jongueiros mais velhos, era uma coisa que eles começaram a trazer para mim, né? O jongo, de certa forma, a gente está vendo que está enfraquecendo, porque na época que eu cheguei ao jongo, em determinado momento, só tinham mulheres, sendo que o jongo é uma cultura que não foram as mulheres que começaram dançando e nem tocando, né? Mas em determinado momento só tinha mulheres. Por quê? Porque os meninos mais novos do que eu só queriam saber da cultura hip hop, né? Principalmente do break. Por exemplo, chegou num determinado ponto, todos os meninos que faziam parte do grupo do jogo da Tamandaré eram b-boys, todos, né? A gente tinha 10 meninos, todos eram b-boys. Caramba. Foi por isso que também eu vi, né, senti essa necessidade de fazer, né, um evento com os mestres jongueiros, né?
e o pessoal da cultura hip hop, né? Que inclusive o Fred, né? Grafiteiro de São José dos Campos, foi um dos grafiteiros que participou, o Betinho, né? E a gente sempre teve essa preocupação de levar esse acervo, como você mencionou, né? Porque não tinha internet, a gente tinha que ir vir para São Paulo, ou ir para as metrópoles comprar material, porque até via correio, né? Não tinha como chegar para a gente. E eu e o Betinho sempre fomos naquela, né? Porque eu encontrei um cara que era igual a mim, né? Que além de estar participando, era um cara que sempre buscou conhecimento, tanto que eu desconheço, né, desse percurso meu pelo Vale do Paraíba, outra pessoa que tenha feito a mesma coisa que eu fiz. E daí por isso que também hoje, né, atualmente, como não teria possibilidade de ter um espaço para que as pessoas pudessem acessar esse material, né? Eu fiquei muito feliz em contribuir para o Betinho, porque foi um espaço que a gente sempre sonhou. E ele felicíssimo, tá? Já quero deixar agradecimento dele aqui, porque ele passou aqui pelo programa e ele falou só coisas incríveis, assim. Ele é muito feliz, assim, que ele fala que, inclusive, era o sonho da vida dele, ele tá para realizar, que é quando chegar nos 50, poder ter esse lugar aí onde ele vai mostrar as coisas para a molecada e vai falar: ó, isso aqui aconteceu, isso aqui era assim. Então, assim, é uma felicidade não só dele, né? Uma felicidade nossa, também minha, de quem está chegando agora e de quem vai vir depois, né? Porque é isso que eu te falei, né? A cultura, ela é ancestral e nesse sentido também de contar as nossas histórias, né? A verdadeira história, né? Sim. Então, a minha conexão com o Jongo veio dessa forma. Hoje eu percebo que tudo comigo estava muito conectado, então, né, não foi uma coisa proposital, né? O jongo chegou dessa forma, a literatura, mas porque o rap sempre me deu esse suporte, esse entendimento, né? A cultura hip hop. Muito massa, Oliveira. E aí, assim, né? A pergunta que não quer calar, né? A gente trocou toda essa ideia, falei aqui que nós estamos caminhando para o final, infelizmente, porque a vontade é de ficar aqui conversando horas. Inclusive, eu e o Oliveira, a gente já passou assim horas. Eu lembro que eu ia para casa do Oliveira lá e a gente ficava horas conversando, era muito legal, assim. Sou muito grata, Oliveira. Quero aproveitar esse espaço aqui, né? Que é um espaço onde vai ficar gravado aqui. Enfim, quem quiser ter acesso vai ter, para agradecer, né, pela sua vida assim mesmo e por tudo que você representa para mim, não só pela cultura hip hop, mas para mim mesmo, né, para Preta, para o De Origem, né, afinal de contas foi você que nos conectou, né, com o próprio hip hop mulher, depois com a Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop, quase que obrigando a gente a ir para lá. E foi muito incrível, porque abriu assim um mar de possibilidades. Eu nem sei se não fosse isso, se eu estaria até hoje aqui fazendo isso, porque faltavam representatividades para a gente enquanto mulheres negras, enquanto mulheres de periferia aqui no Vale do Paraíba, né? A gente sabe que muitas manas entraram e acabaram saindo por N motivos, que daí já é um outro programa para falar sobre isso. Mas graças aí ao seu empenho e o seu zelo pela cultura, né? E o seu carinho mesmo, respeito, né? Você sempre segurou nossas mãos e literalmente nos arrastou aí Brasil afora para a gente poder se forjar, né, e voltar para o Vale e fazer as coisas que a gente faz até hoje, né, enfim, e tá atuante até hoje. Então, muito obrigada de coração. E aí, eu queria aproveitar também e perguntar para você, né? A gente está falando sobre os avanços da cultura hip hop, né? A gente está falando sobre esse histórico da cultura hip hop e hoje, assim, né? Embora você esteja no Capão, seu coração forever Vale do Paraíba, não tem nem como, né? Porque sua história tá aqui, né? Inclusive a gente, olha, Capão, muito da hora, terra aí do Mano Brown, do Racionais, mas Oliveira é nosso, tá só emprestado.
Isso aí. né? Eu queria, eu queria que você falasse hoje como é que você observa, assim, né? E como é que você se sente sendo esse cara que contribuiu tão significantemente, assim, né, para fomento dessa cultura e para ela ser hoje, né, esse tudo isso que é, né? Assim, fala um pouco pra gente e fala pra gente o que que você tá fazendo, né? Você participou recentemente, inclusive, também de um evento aqui em Pinda, se eu não me engano, que até tava o MVBio e tudo mais. Conta um pouco agora pra gente aí dessa versão Oliveira é, é, 2023 aí, né? Tipo, pós 2010, né? Então, nossa, eu fico muito feliz, né? O nível que estamos da cultura hip hop, acho que de todos os elementos, né? Você circular pelas galerias e ver grandes nomes de grandes grafiteiros, trabalhos de grandes grafiteiros, né? O break ter virado modalidade olímpica, né? O rap tá né, nos comerciais, um patamar bem elevado, hoje chegando, né, do outro lado do mundo, mas, né, eu confesso que também tem a preocupação, né, porque o que nós vamos fazer com isso? Essa nova geração vai fazer o quê? Houve uma batalha muito grande, né? O que acontece hoje foi sonho nosso de ontem, né? E como você mesmo mencionou, em algum momento, né, vamos parar, vamos dar uma pausa, né? Como é que vai ser hoje para essa nova juventude que está atuando, né? Hoje eu vejo, né, algumas articulações, né, para buscando recursos, né? Buscando recursos de governo federal, estadual, para ter um reconhecimento da cultura hip hop, né? E as pessoas que eu estou conversando estão tendo grandes dificuldades, por quê? Porque hoje a forma de diálogo dessa nova juventude é somente através da rede social, né? Será que, mesmo utilizando essa grande ferramenta, a gente vai suportar até quando, né? Essa luta ela vai ter uma pausa, não vai. Então, a minha grande preocupação hoje com a cultura, né? Pensar que o break vai virar uma modalidade olímpica, mas será que o menino que está dançando break na quebrada, ele vai ter acesso para pelo menos assistir, para além de uma tela de um celular ou da televisão? Ele vai ser um dos caras que vai ser escolhido, ou ele ou uma mina? Acho que a gente também tem que pensar o que tem por trás, né? É de grande valia, né? Todas essas questões, eu acho que o hip hop precisa mesmo, mas a gente sempre sonhou, pô, a gente precisa falar sobre isso em tal espaço, de racismo, xenofobia, violência doméstica, isso e aquilo. Hoje nós estamos nesse espaço. A juventude está nos ouvindo. E aí? Estamos Vamos parar falando. aqui, né? Vamos parar aqui e eles vão nos ouvir, vão fazer o que com isso? Com esse acesso, né? Porque hoje é muito, de certa forma, pensando na trajetória de 40 anos, né? Eu hoje aqui com você, eu começo a olhar, né, na nostalgia ali atrás e falo, meu, quanta coisa eu fiz, pá, né? Mas hoje, de repente, você cruza com essa nova geração, eles não sabem quem foi Oliveira, quem foi Betinho, né? Por quê? Porque foi para uma outra vertente, está atuando, né? De certa forma, porque a cultura hip hop ela nunca sai da gente. A partir do momento que a gente entra essa verdade, né? Ela traz outros meios e te coloca em novos lugares. Mas muita gente que na época era MC, hoje é produtor de vídeo, tem trabalho em programas,
né? Trabalho em projetos sociais, né? Eu pensando na minha trajetória, eu só me tornei, por exemplo, assistente social porque lá atrás eu fazia evento beneficente para mim e para o meu povo. E hoje Você já era um assistente social, só não era formado, né? pessoal, né? O que eu precisava entender é que eu, sendo da periferia, não era eu que tinha que fazer um evento de hip hop beneficente. Era quem tinha dinheiro. E hoje tem muitas pessoas com dinheiro na cultura hip hop, né? Tanto, né, de representação direta como indireta. Mas e aí? Né? O samba tem muito mais tempo que a cultura hip hop. Mas se você for pensar a faixa etária de idade dos MCs, Mano Brown tem 50 anos. Então é tudo ainda muito novo, Uhum. né? A abolição da escravidão, né, foi logo ali atrás. Surgiu o jongo, vamos pensar que uma cultura contemporânea era a cultura hip hop, mas e aí? Que, por exemplo, o jongo ainda continua sendo uma cultura de resistência. Eu não vou dizer que o hip hop não seja uma cultura de resistência, mas ele está num outro patamar. Hoje tem um projeto de lei, a gente canta em lugares que a gente sonhava em cantar, mas é só isso, né? Hoje, através de um celular, a gente se conecta com o mundo todo, mas está havendo uma transformação social? Está tendo um entendimento de quem eu sou e que lugar eu ocupo na sociedade? Porque, para mim, a cultura hip hop é isso, é você entender, né, quem você é nessa sociedade e o que você tem que fazer e de que forma isso te afeta, né? Afeta tanto de acolhimento das amizades, mas te afeta também para mexer nas suas feridas. Bom, muito obrigada, Oliveira, mais uma vez pela sua fala, pela sua participação. Quero deixar o programa aberto, como eu já falei, para você voltar mais vezes. Tem muita coisa ainda para a gente conversar. Eu acho que você deixou uma provocação muito necessária, né? O que que nós vamos fazer com tudo isso que a gente conquistou? E será que nós estamos ainda, a gente ainda pode ser considerado cultura de resistência? E por quanto tempo, né, seremos cultura de resistência? E o que que a gente precisa fazer para a gente continuar sendo cultura de resistência, cultura ancestral, né? Então são várias provocações necessárias. Eu acho que foi muito proveitosa assim, essa nossa troca de ideia, porque você trouxe toda uma leitura e no final encerrar com essa provocação, eu acho que é incrível, essa problematização é incrível, porque a gente precisa pensar, né, fora da caixa, fora da bolha, né, e não permitir que as pessoas que estão fora dessa bolha pensem por nós, né, como já aconteceu muito conosco e ainda pode continuar acontecendo, né. Você falou também aí, né, do break, né, né, enfim, o próprio rap que está agora na mídia e etc e tudo mais, e aí a gente pensa, né, quem está faturando com isso, né? Então, são coisas para a gente ir pensando mesmo. Então, só agradeço por essa contribuição. Bom, quero deixar aqui agora o espaço aberto para você fazer suas considerações finais, mandar beijo para quem quiser, enfim. E é isso, te agradecer mais uma vez por estar aqui comigo, sem palavras. Né? Primeiramente, gostaria de agradecer a você, Miri, né, e dar os parabéns por esse programa, né, por essa contribuição, por esse registro que vai ficar, né, porque eu acho que isso é de extrema importância, né. Agradecer também as pessoas que diretamente, né, fortalece, né, esse grande projeto, que eu acho que é de extrema importância, né? Eu acho que estar falando da cultura hip hop, trazendo, né, o meu início, né, é muito gratificante. E tiveram pessoas importantes, como eu citei ao longo dessa entrevista, né? E trazer também essas dúvidas, até porque hoje, né, eu sou pai, né, de certa forma pai solo, né, e eu quero muito que Malik, né, tenha acesso a essa cultura, né, e veja que também, de certa forma, pude contribuir. Então, eu fico muito contente,
né? E grato eternamente aí, né, por essa oportunidade. Meu grande beijo no coração de vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? E tenham entendido, né, de certa forma, aí um pouco do que eu não sei se é contribuir, mas, né, estou trazendo aí para vocês aí. Um beijo a todos e a todas e todos. E demais, contribuição generosa, uma super contribuição. Muito obrigada, sou grata pela sua vida e por toda essa contribuição. Eu também sou grata a vocês que estão do outro lado da telinha, que nos emprestaram seu tempo, seus ouvidos, né? Quero agradecer também minha equipe do SINDCT na Cultura, agradecer o SINDCT, né? Sindicato de Ciências e Tecnologia do Setor Aeroespacial, e dizer para vocês que foi uma honra estar com vocês em mais esse programa, né, que é uma realização do SINDCT, e pedir para vocês continuar nos acompanhando, né, tanto pelo canal do YouTube, toda semana tem programa novo, mas também pelas nossas redes sociais, e acompanhe também as redes sociais do nosso convidado, e eu vejo vocês no próximo episódio, e espero te ver em breve, Oliveira, que eu tô com saudade. Beijo no Malik, viu? Tamo junto, axé! Axé.